dele é um pouquinho mais cuidadosa, até por conta dessa cirurgia, tá bom? Só para completar sobre o noticiário do Galo, Júnior Alonso e Ilhanco devem ser novidades do Atlético ainda durante a semana para o jogo de quinta-feira. Canal Galão Querido. Contratações do Galo vão acontecer sim, Canal Galão, mas para 2026. Para agora, muito difícil. O Atlético só poderia fechar com jogadores desempregados no mercado, tá? Um nome que agrada é Santiago Andino, só 19 anos de idade, cara de menino. Jogou pelo Godoy Cruz contra o Galo nas 2 partidas da Sul-Americana, foi o jogador que mais me chamou a atenção, tanto no jogo da Arena quanto no jogo na Argentina. O problema é que o Olympiacos da Grécia já havia feito uma oferta de 7 milhões de euros para contratá-lo e o Godoy Cruz recusou. Então o Atlético, para contratar esse jogador, vai precisar investir mais. Outra coisa importante, recentemente, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio e Internacional foram especulados como clubes interessados no Otávio. Vocês lembram do Otávio? Jogador hoje com 30 anos de idade, formado na base do Internacional, vendido para o Porto, ele passa um período no Vitória de Guimarães, se firma no Porto, depois é vendido para o Al Nassr, da Arábia Saudita. Por lá joga ao lado do Cristiano Ronaldo, enorme moral, sempre titular. Mas há um ano do fim do contrato, o pessoal do Al Nassr decidiu que buscaria jogadores de mais nome do que o Otávio e colocou ele numa lista de escanteados. Foi nesse contexto que começaram a surgir as especulações. Nessa segunda-feira, o Otávio acabou por fechar contrato com o Al-Qadisiya, que é um outro time da Arábia Saudita. Eu vou dar os bastidores e vou contar para vocês quais foram os clubes que de fato demonstraram interesse no Otávio. O Al Nassr tinha mais um ano de vínculo com o Otávio. 20 milhões de euros por temporada era o salário do atleta brasileiro. O Al Nassr vai bancar 60% desse valor, 40% ficam sob responsabilidade do Al-Qadisiya. A partir do ano que vem, com o fim do contrato do Otávio junto ao Al Nassr, o Al-Qadisiya assume 100% dos vencimentos do atleta e assina por mais 2 anos. Então, a verdade é que o Otávio vai até 2026 ainda estar vinculado ao Al Nassr e depois, até 2028, ele passa a ser jogador apenas do Al-Qadisiya. Os clubes interessados, eu falei em 4, lembram? Palmeiras e Atlético Mineiro, apesar das especulações, nunca procuraram o staff do jogador. Todas essas notícias me foram passadas por uma pessoa próxima do atleta. Então, bota Palmeiras e Atlético Mineiro, a gente descarta. O Internacional fez uma sondagem para entender as condições, até porque o jogador foi formado no Beira-Rio, seria importante saber se tinha alguma chance. O Grêmio fez proposta oficial, informação que eu contei no vídeo de hoje cedo. A ideia do tricolor era pagar 16 milhões de euros por 3 anos de contrato. É bastante dinheiro para a realidade brasileira. A gente está falando, quer ver? Ó, 16 dividido por 3 dá 5 e 16,3 dividido por 3. Estamos falando de 5,3, beleza? 5,3, o euro, quanto está o euro? Vamos mais fácil por aqui, ó. 5,3 euros em reais. Estamos falando de 33 milhões de reais, quase 34. 34 milhões de reais por ano, tá? 34 dividido por 12, vou pôr por 13, que aqui a gente... 2 milhões e 600 mil reais por mês. O Grêmio ofereceu para o Otávio um dos maiores salários do país. Só que, reparem na conta, 16 milhões de euros por 3 anos, lá na Arábia ele ganha 20 milhões de euros por ano. E o pessoal na Arábia Saudita não queria que ele saísse. O Al Nassr deixou de ter ele nos planos, mas o pessoal da federação, do fundo da Arábia Saudita, preferiria continuar com ele por lá. Até por isso ele acabou se mudando para o Al-Qadisiya, beleza? Bora de informação exclusiva, quero contar para vocês que Alisson Santana, ex-jogador do Galo e que pertence ao Shakhtar, foi alvo de uma proposta gigante da Premier League. Nos últimos dias antes do fechamento da janela por lá, esse time inglês que não teve sua identidade revelada ofereceu 32 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. Somente com números fixos, o Shakhtar teria direito a 204 milhões de reais. Negociação que garantiria 30 milhões e 600 mil ao Galo, isso porque o Atlético manteve 15% do valor de uma venda futura. Aqui vem a parte mais interessante. Apesar das cifras altíssimas, o Shakhtar Donetsk disse não à proposta, por entender que o Alisson assumirá o papel de protagonista absoluto do elenco. E já tem sido assim nesse início de temporada na Ucrânia. Ele é o cara com mais participações em gol de todo o grupo. São 4 gols e 5 assistências, ou seja, 9 participações em gol em 11 jogos.
Só para lembrar que o Alisson havia sido vendido pelo Atlético para o Shakhtar por 14 milhões de euros ou 88 milhões de reais. Mas, como o Atlético não era dono de 100% dos direitos, acabou embolsando 69 milhões de reais. A última sobre esse tema. O Alisson, na venda para o Shakhtar, garantiu 2 milhões de euros em bônus para o Atlético, mas essa grana só é paga se o time se classificar para a Liga dos Campeões. Deixa eu só acrescentar mais uma em relação ao Shakhtar, time com 12 atletas brasileiros. E hoje o grande protagonista é justamente o ex-atleticano, especialmente depois da venda do Kevin, que foi jogar no Fulham da Inglaterra. O galão da massa nos preparativos finais para o clássico. Quinta-feira o bicho vai pegar. Lá no Gigante da Pampulha, no Mineirão, 7h30 da noite, e o Galo com a missão de inverter a vantagem do rival. O Galo precisa vencer no mínimo por 2 gols de diferença para levar a decisão da vaga para os pênaltis. Hoje, Jorge Sampaoli vive a expectativa de ter a liberação total do zagueiro Lianco,